Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Calendário Vivo entre Sol, Terra e Lua. Hoje nós vamos caminhar por uma estrada curiosa, uma estrada feita de palavras, feita de perguntas, ideias, caminhos que se cruzam, conversas inesperadas e descobertas que acontecem quando a gente tem coragem de seguir a nossa curiosidade. Nós vamos falar sobre Mercúrio. Nós vamos falar sobre Mercúrio, aquele que foi um deus e mais do que isso, como foi um viajante entre mundos. Também falaremos do planeta, também falaremos um pouquinho dele ser um símbolo astrológico e do arquétipo, principalmente. Como ele era um viajante entre mundos, talvez seja por isso que ele tenha tanto a nos ensinar sobre o que? Autoconhecimento. Porque conhecer a si, né, não é só mergulhar para dentro, é também aprender a transitar entre os mundos, o mundo do pensamento e o mundo do sentimento, o mundo da razão e o da intuição, entre aquilo que a gente já sabe e aquilo que ainda estamos descobrindo. Então, acomode-se e vamos caminhar juntas por esse território. Então, minhas queridas, antes da gente falar do arquétipo de Mercúrio, vamos falar um pouquinho do calendário dessa semana, né? Continuamos no tempo da Lua, no tempo da Terra e no período entre Soen e Yuli, já quase se aproximando, né, de Yuli. Nessa semana, nós temos o começo da semana, domingo, com a Lua cheia em Sagitário. E a partir disso, né, depois daquele ponto lunar que é a lua cheia, nós entramos na fase decrescente, ou também conhecida como minguante gibosa, e ficamos nessa fase até o dia 6, até, se eu não me engano, é o dia 7 ou 8 que venha o quarto minguante. Mas então estamos decrescendo pouco a pouco, saindo da lua cheia e indo para lua nova, estamos nesse período, né? Sol continua em Gêmeos, nesse período ele acabou de entrar faz pouquinho tempo, né? Fica lá até 20 e poucos de junho, 20 de junho, se eu não me engano. Então, o destaque aqui, que incrível, né? Eu tinha selecionado para falar sobre o arquétipo de Mercúrio, porque ele é, na astrologia clássica, um dos regentes do signo de Gêmeos, e nós estamos com o Sol em Gêmeos. Eu já falei disso no outro episódio. Então, por isso eu pensei, vou falar também sobre o planeta regente, mas sobre com uma outra pegada, né, queridas? Vocês sabem que eu gosto de falar sobre o arquétipo, e aí a gente sai de tudo quanto é questão de crença, tanto em relação ao mito, quanto até a própria narrativa do mito e a própria astrologia, e começa a usar aquilo como linguagem simbólica para desenvolvimento pessoal, para se conhecer melhor, enfim, tá? Para o uso que você quiser dar, né? Dá para usar de diversas maneiras. E aí, curiosamente, quando eu estava montando o calendário, eu já tinha decidido antes, Mercúrio entra em Câncer, então ele se associa com esse arquétipo aí nessa semana, tá bom? Então vamos falar um pouquinho do Mercúrio, o arquétipo, o mito primeiro, né? Ou Hermes também, né? Ele também é o Mercúrio em Roma, Hermes na Grécia. Vamos lá. O mito de Mercúrio, né? Nessa mitologia romana, então, ele é chamado de Mercúrio e é correspondente ao Hermes, ao deus grego Hermes. Então, nós vamos falar bastante de Hermes, que é onde a gente tem, né, mais referências bibliográficas, mais coisas escritas. Mas a gente pode fazer analogias desse deus. Sempre que eu falar deus aqui, nós estamos falando de um deus mitológico, tá? Com outros deuses de outras culturas também, viu? Na mitologia grega, ele era filho do Júpiter e da Maia. Júpiter é Zeus, né? É, diferentemente dos grandes heróis, né, que passam anos treinando para se tornarem poderosos, o Mercúrio já nasce surpreendendo, assim. O mito diz que quando ele era bebê, ele escapou do berço e saiu caminhando pelo mundo. E aí ele foi aprontando de tudo, sabe? Roubou os bois do Apolo, ele inventou a lira, o instrumento, né? E quando foi confrontado, ele usou tanta a inteligência quanto a sua habilidade com as palavras
e acabou transformando o que era conflito em amizade. E essa história já revela algo importante para nós, né? Que esse arquétipo ele não vence pela força, ele vence pela inteligência. E essa inteligência significa muitas coisas, significa criatividade, adaptação, capacidade de enxergar possibilidades, né? Às vezes a gente enxerga só obstáculos, mas existem possibilidades ali. Então, ele é o Deus de muitas coisas, né? Dos viajantes, especialmente, também dos comerciantes, dos mensageiros, dos intérpretes, né? Tradutores, dos escritores, dos comunicadores de uma maneira geral, dos diplomatas, inventores curiosos, daqueles que atravessam fronteiras. Mas existe algo que é ainda mais fascinante desse arquétipo, é que ele era um dos poucos deuses que era capaz de transitar livremente entre três mundos na mitologia: a Terra, o Olimpo e o submundo. Subterra, poderíamos dizer, né? O céu, a terra e abaixo da terra, sabe? E ele podia ir e voltar sem ficar preso em nenhum deles. E aí eu acho que isso é uma grande perspectiva desse arquétipo, né? Inclusive, recentemente eu fiz uma sessão de contoterapia sobre a pele de foca e tem muito a ver com isso, né? Fizemos também João e Pé de Feijão e tem muito a ver com isso, com esse subir e descer, com esse ir e vir para dentro e para fora, né? Para todos os lados, norte, sul, leste, oeste, acima e abaixo, né? Quando falamos de arquétipos, a gente não está falando só do personagem mitológico, né? A gente está falando de uma força psíquica, um potencial humano ali e partes da nossa personalidade. Então, se a gente pensar dessa maneira, a gente estaria falando daquela parte de nós que aprende, que pergunta, que observa, que conecta pontos, né? Que faz, que cria as pontes. E aquela voz interna, sabe? Aquela voz perguntadeira que fala, né? Existe outro caminho? Se eu olhasse isso por outro ângulo, né? O que que eu posso aprender com isso? Então, enquanto alguns arquétipos eles pedem estabilidade, Mercúrio, como arquétipo, é o contrário. Ele quer movimento, ele quer perguntas, não respostas, né? Ele quer possibilidades, não certezas. Ele nos lembra de uma coisa muito importante, que a vida é uma conversa permanente. E crescer nessa conversa, nessa comunicação, exige uma disposição nossa para continuar aprendendo sempre, né? É claro que existe também sombra no conceito de arquétipo luz e sombra. Existe sombra também, e do Mercúrio pode ser bem interessante, né? Porque se a gente tem uma mente super curiosa, que aprende de tudo, às vezes a gente fica dispersa, né? Sei um pouco de tudo, mas nada profundamente. Essa mesma inteligência que faz um monte de conexões, que cria um monte de pontes, pode criar um grande emaranhado, uma grande confusão. Essa habilidade com as palavras pode virar um poder de manipulação. A facilidade de se adaptar pode se transformar numa dificuldade em manter um compromisso, né, em sustentar um compromisso. Então, é aquela coisa de pular de ideia em ideia, começar muito e terminar pouco, né? Muita iniciativa e pouca acabativa, entre aspas, né? Buscar muita informação, mas não produzir a partir dessa informação uma transformação, né? E aquela coisa de estar sempre constantemente fazendo a próxima coisa, né? O próximo curso, o próximo livro, o próximo projeto, mas a experiência real, vivida em todos os seus aspectos, sentida, percebida, reconhecida, aprendida, pensada, né? Acaba se perdendo porque tá já no foco no próximo, tá? Então, a questão aqui é aprender, né, que o conhecimento, esse conhecimento todo, que talvez exista esse chamado desse arquétipo, ele só vai se transformar em sabedoria quando esse conhecimento encontrar a prática. Ou seja, viver aquilo que percebemos, né, queridas? Uma das perguntas mais importantes que a gente pode se fazer também olhando para esse arquétipo é: estamos realmente observando a nossa própria história? Porque é muito fácil a gente viver a nossa vida no piloto automático, sem perceber os nossos próprios padrões, ou questionar as narrativas que a gente acha que compuseram a nossa vida, né? Sem investigar as nossas crenças, né? E esse arquétipo ele pede consciência investigativa. Não tem resposta pronta, não tem um livro que responde, né? É muito pelo contrário, é assim, por que que eu penso isso? Né? De onde eu veio esse pensamento, essa crença? Essa história que eu conto sobre mim, ela é real? Quem eu seria se eu não usasse esse rótulo? Né?
Então, é essa coisa da mente viva, a mente desperta, a mente que não fica acumulando só conhecimento, tá? Mas que tem, assim, essa curiosidade, essa flexibilidade e esse espírito de eterna aprendiz, tá? Vou deixar algumas perguntas aqui, né, que vocês podem fazer num diário, sai para caminhar e leva uma pergunta, aquela coisa, né? Pergunta antes de dormir, quem sabe a resposta chega num sonho, já que estamos falando desse Deus que, né, viaja entre mundos. Onde a curiosidade está tentando me conduzir? Para que caminho, né? Que assunto que desperta o meu interesse há muito tempo, mas eu continuo adiando explorar esse assunto? Quais crenças que eu tenho sobre mim que eu nunca questionei? Em quais áreas da vida eu estou acumulando informações sem colocar realmente em prática? O que eu estou tentando controlar através do excesso de pensamento? Aqui, pensamento não é só excesso de pensamento, é excesso de conhecimento, excesso de cursos, excesso de experiências. Que conversa importante eu preciso ter? Que a minha alma está tentando me comunicar, mas eu não estou ouvindo? Em qual mundo da minha vida eu estou presa, já que a gente, né, deveria poder navegar por todos? Qual ponte eu preciso construir? São perguntas reflexivas a respeito, né, é, originadas a partir dessa pesquisa desse arquétipo. Falando sobre Mercúrio na astrologia, falando sobre ele ser o regente de Gêmeos, né? Porque ele também pode ser regente de Virgem, mas aí é uma outra maneira de olhar para esse arquétipo, tá? Então, observar as características geminianas que eu falei na semana passada, e a gente vai encontrar muitas das qualidades desse arquétipo: a curiosidade, a comunicação, essa leveza, essa capacidade de aprender muito rápido, facilidade de estabelecer conexões, interesse múltiplo, né? Múltiplos assuntos. Tá? Então, essa coisa, o Mercúrio aqui entra como um regente, pensa lá em Gêmeos, né, que tem aquelas polaridades, e o Mercúrio sendo o mediador dessas polaridades. Não tem, ele não escolhe um lado só, busca compreender ambas polaridades, faz a ponte entre essas polaridades, traduz, né, as mensagens que vêm de uma para outra, conecta. Então, quando a gente desenvolve uma relação saudável com esse arquétipo, né, manifestando na nossa vida vivida o melhor dele, nós seremos pessoas versáteis, criativas, comunicativas, vivas intelectualmente. Já em desequilíbrio, pode ser que eu fique dispersa, superficial, talvez com aquela mente acelerada. Então, é importante, né, a gente aprender a continuar curiosa, mas nunca perder a profundidade. E aí eu vou fazer uma provocação aqui para vocês, a partir dos meus estudos da astrologia mulheril que eu faço com a Marília Rison. Ela tem um livro chamado Reviravolta no Céu, que fala disso, tem cursos, etc. Vocês podem pesquisar. Ela olha para as narrativas que criaram a astrologia e, e contrapõe, né, com uma pergunta. Eu vou simplificar aqui, não é exatamente o que ela faz, mas eu vou simplificar. Se Mercúrio fosse uma mulher, se o mito, né, que criou Mercúrio não estivesse lá localizado numa época do mundo em que o patriarcado era dominante, como será que seria, né? Ela faz essa pergunta. E aí, esse exercício, então, não é exatamente o que ela fala, mas está na linha, lá naquela linha, né? Eu passei a olhar para todas as histórias assim, né? Quando vem uma história arquetípica, ou uma história antiga, né? Essas histórias que foram passadas de boca em boca, mas não olhar só para a história, mas olhar também em que contexto essa história foi construída e depois ahn, distribuída faz com que a gente olhe, né, que algumas narrativas não devem ser perpetuadas, tá? Então vamos imaginar que Mercúrio é mulher, não apenas uma versão feminina daquele deus grego masculino, né, ou romano, mas uma expressão genuinamente feminina desse arquétipo, tá? Que mulher será essa, né? Eu penso que talvez fosse aquela mulher que escuta histórias, né? Que atravessa aldeias recolhendo seus saberes, não é? Vai de grupo em grupo, recolhe um saber aqui, outro ali. Aquela mulher que aprende com as anciãs, tanto com as anciãs, quanto com as crianças, tanto com as árvores quanto com os rios, né?
ela seria uma espécie de tecelã de narrativas, ou guardiã das palavras, das histórias, ponte entre mundos visíveis e invisíveis. E eu vejo muito que essa mulher aqui talvez seja aquela que senta em círculo e faz aquela pergunta que ninguém tinha feito, traz aquele ponto de vista que ninguém tinha colocado ainda num círculo. Aquela mulher que ajuda outras a encontrarem significado nas suas experiências. Então, ela não chega a ser uma mensageira somente, ela vira até mesmo uma tradutora, tradutora de almas, coletora de histórias, guardiã das palavras, né, das histórias. Então, enquanto o Mercúrio clássico lá, ele corre veloz entre os mundos, e aí eu vou chamar aqui de talvez a Mercúria feminina, ao invés de ela correr entre os mundos, ela caminhe entre mundos, ela observe esses mundos, ela escute esses mundos, depois ela devolve para o mundo aquilo que ela descobriu transformado em sabedoria. E eu acho que a Mercúria feminina, ela nos lembraria que a comunicação não é apenas falar, né? Também é ouvir, é criar conexão. E aprender também não é só acumular conhecimento, é permitir que esse conhecimento gere uma transformação, nos transforme. E que toda mulher carrega dentro de si essa Mercúria, essa mensageira, que é essa parte que deseja compreender, dar nomes, expressar, compartilhar e construir pontes. Talvez essa seja a grande medicina do Mercúrio, né? É lembrar que a gente está sempre atravessando alguma fronteira entre o quem a gente foi e quem a gente está se tornando. A gente está atravessando sempre a fronteira entre a pergunta e a resposta, o ciclo que está terminando e o outro que está começando, né? E essa curiosidade de ir para o próximo ponto não seria um desvio, muitas vezes é exatamente isso que é o caminho, né? Então eu desejo que nessa semana você permita que a Mercúria interior desperte, faça melhores perguntas, escute com mais atenção, observe os seus próprios padrões, tenha coragem, né, de seguir os fios da curiosidade, porque é ali que a alma deixa as pistas. Até o próximo episódio do Calendário Vivo e que os ciclos da vida continuem revelando seus mistérios a nós, queridas. Até mais.